Deus, Ele não deixa ninguém de fora. Aleluia. Jovens, aleluia, crianças, adolescentes, adultos, pessoas maiores de idade. Aleluia. Deus, Ele chama todos a conviverem com Ele, a viverem por meio da sua poderosa palavra. Aleluia. É difícil muitas vezes poder ouvir esta palavra, mas é ela quem vai te curar, é ela quem vai te sarar. Aleluia. É ela quem vai te exaltar diante de Deus. Hoje é difícil. As pessoas dizem em seu coração: eu não quero. Mas o Espírito Santo de Deus te diz: aceita, recebe esta palavra. Aleluia. Pode ser que tu hoje não precises, mas quando vier os dias maus, aleluia, como diz Eclesiastes capítulo 12, verso 1, os anos em que vens a dizer: eu não tenho alegria, não tenho mais contentamentos. Aleluia. Deus me mandou neste dia trazer esta mensagem aos vossos corações, pregar a palavra para os jovens que estão aí no limites da destruição. Aleluia. Já falei aqui sobre alguns efeitos e equipamentos que estão destruindo a vida dos jovens e eles não percebem. Aleluia. Eles, como pessoas indefesas, porque é o que Satanás coloca na mente do ser humano. E ele diz: não precisa não, vai andando do jeito que tu estás no dia a dia. Isto é a mensagem de Satanás. Arruma quantas mulheres quiserem. Para os jovens ele diz: não precisa casar, basta tu ficar. Os jovens não querem ter responsabilidades, mas o Espírito de Deus te diz neste dia, aleluia, te alegra nesta terra, como diz a Escritura de Salomão. Te alegra com a mulher da tua mocidade. Aleluia. Não é ficar não, é se unir de verdade, construir uma família. A família é a base da existência do ser humano. Aleluia. Nós andamos nas ruas e vemos quantos filhos largados. E se você for perguntar a muitos deles que estão nos faróis, eles dizem: não conheci meu pai. Aleluia. Meus queridos, isto é uma irresponsabilidade. Aleluia. Está estragando a terra. Quando esta gente estiver na velhice, aleluia, quem vai sustentar este país? Quem vai sustentar esta nação? Aleluia. Receba a palavra de Deus, ande em novidade de vida. Aleluia. Construa uma família. Procure se edificar pela palavra de Deus. As seitas mentirosas estão aí. Não se preocupa com a mocidade. As seitas não se preocupam com a estadia do teu dia a dia. Mas Jesus, Ele se preocupa. E por meio da sua palavra, há enviado os missionários a pregar, a anunciar e a dizer que deves tu mudar o teu dia a dia. Oh, aleluia. Tão somente olhando para a palavra de Deus, tão somente dando crédito à palavra de Deus, é como vai haver uma libertação. Aleluia. Temos que pregar, meus queridos. Temos que anunciar. Estamos vivendo aqui um período de Semana Santa, onde muitos já estão se organizando para os eventos mundanos. Ninguém fala em adorar a Deus,
receber a palavra de Deus, mas os eventos já estão aí se organizando, aleluia, para depois da meia-noite, segundo eles, romperem, é um ditado aí das religiões, aleluia, porque aleluia é um louvor e adoração a Deus. As pessoas estão tão entenebrecidas que não sabem nem o que é aleluia, aleluia. E antigamente as pessoas diziam que o padre iria procurar uma gota de sangue na Bíblia. Meus queridos, hoje já foram desmascarados pela palavra de Deus e já não tem mais esses ensinamentos errôneos, ensinamentos da mentira. E quando eu era criança, eu ouvia meus pais dizerem que todos, e os próprios ensinadores católicos nas suas congregações, diziam que, aleluia, eles iriam achar um pingo de sangue na Bíblia. Meus queridos, Satanás é mentiroso. Nunca aconteceu este pingo de sangue em Bíblia alguma. Prova para mim onde é que este pingo de sangue está inserido. E nós tínhamos medo porque se dizia que se um sacerdote não achasse esta gota de sangue, o mundo se acabava. Meus queridos, nós lendo a palavra de Deus descobrimos a verdade. Não existe gota de sangue, existe o sangue de Jesus que foi derramado para perdoar os meus e os teus pecados. Perdoar pecados daqueles que se voltam para Ele, que compreendem que Jesus morreu para salvar. Mas não, época de Semana Santa, as pessoas querem bailar, as pessoas querem dançar, beber, fazer um boneco para simbolizar Jesus, e aí procurarem afligir aquela imagem, aleluia, feita de restos, de resíduos, de panos. A ignorância da palavra de Deus leva este ser humano a lugares caóticos, a momentos difíceis, a praticar coisas que Deus não ensina. Louvado seja Deus, mas neste dia, meus prezados amigos, a voz de Deus, por meio da sua palavra, ela chega até os vossos ouvidos, ela chega ao teu coração. Se ouvires e deres crédito à palavra de Deus, escaparás a tua alma, porque os sinais estão chegando. Aleluia, os dias da vida de Jesus está se cumprindo, assim como ele falou que iria para o Pai e retornaria para buscar os seus, a sua igreja. Os sinais estão em muitos países e o Brasil ele não está de fora. Nós vimos os terremotos sacudindo as cidades, os países, as nações, aleluia, e muitas vezes as pessoas não despertam, não acordam para a realidade da palavra de Deus. E nós observamos que quando essas coisas acontecem, as pessoas se lembram do nome de Deus, um Deus que eles não quiseram servir, um Deus que eles não receberam, um Deus que eles não quiseram conhecer, repudiaram a sua palavra, aleluia. E quando chegam os dias maus, quando chegam os dias difíceis, então essas pessoas, aleluia, se socorrem de Deus. Mas a palavra de Deus diz, em suas palavras, diz o Senhor, eu não os ouvirei. Portanto, meus queridos, o dia é hoje, aleluia, da tua aceitação. Hoje é o dia onde Deus garante a ti o privilégio do reconhecimento da sua palavra, e por meio deste reconhecimento recebes a Cristo Jesus como Salvador pessoal da tua alma. Foge do engano, foge da mentira,
foge das fábulas, aleluia, que se levantam cada dia nesta terra. É tanto tempo, meus queridos, tanta igreja, que as pessoas ficam confundidas, mas a palavra de Deus, a maioria desses tempos não pregam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, aleluia, ela garante que Jesus, ele é o caminho. A palavra de Deus garante em João capítulo 8, verso 12, versículo 12, que ele é a luz do mundo. João 6,63 diz que esta palavra é o Espírito e é vida. Aleluia! O que precisa mais para alguém compreender que a palavra de Deus é o Espírito de Deus falando, que a palavra de Deus, ela é vida em Cristo Jesus. Portanto, que nesta manhã Deus vos abençoe a todos, e que cada um possa escolher, aleluia, cada um possa fazer a sua escolha, ler a palavra de Deus. Para que tanto estudo? Para que, se não consegue aprender nem a palavra de Deus, para que tanta formatura? Aleluia! Todos os anos, todas essas faculdades famosas que nós temos aqui em São Paulo, estão entregando formaturas, diplomas e mais diplomas. Aleluia! É anel e mais anéis. Deus te abençoe. Aleluia! É anel e mais anel. E porque as pessoas não se voltam para a palavra de Deus, não leem a palavra, não medita na palavra, não garanta neste dia tão somente a tua faculdade, a tua estadia terrena, mas garanta a salvação da tua alma, por meio da palavra de Deus, que é o mais importante, meus queridos, que existe nesta terra. Eu digo para todos vocês, se eu deixar esta Bíblia aqui, talvez ela demore algum tempo para alguém pegá-la ou não queira nem pegar. Aleluia, mas se eu deixar R$10, aleluia, ele não passa mais do que 2 minutos aqui. Talvez não chegue 2 minutos, R$10 aqui no chão. Mas a palavra de Deus que salva a tua alma, ela pode permanecer aqui por muito tempo. Aleluia! Aí nós vemos o valor que se dá a Deus. Aí nós vemos o valor que se dá à palavra de Deus. R$10 não passa 1 minuto aqui. Tem mais valor para o ser humano. Aleluia! Alguém encontrando R$10 largado no chão, eu digo para vocês que esta pessoa sai muito contente, ela sai muito feliz, mas se ela encontrar a palavra de Deus, ela vai pensar algumas vezes, aleluia, se ela deve levar esta palavra ou se deve deixar ela aqui onde está. Este é o mundo que nós vivemos, meus prezados, nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela não tem valor, aleluia, lucrativo. Louvado seja Deus. E as pessoas estão atrás de valores lucrativos. As pessoas estão atrás de valores terrenos. Muitas vezes quando se vai a um templo, não vai por causa de Jesus. Jesus, aleluia, é só o sabonete. Jesus é só o shampoo para fazer a lavagem, muitas vezes cerebral, do ser humano. Aleluia! Porque se não colocar a palavra, não pode, aleluia, monitorar ou controlar a mente do ser humano que ali está. Então muitas vezes se usa a palavra de Deus, mas não é para salvação. Se usa a palavra de Deus,
para arrancar muitas vezes alguma coisa. Mas Jesus não garantiu isto para ninguém. Aleluia! Jesus, ele veio garantir uma vida segura quando partir desta terra. Aleluia! R$10 aqui não demora, logo se leva. Mas a palavra de Deus, se eu colocar aqui neste piso, aleluia, alguém vai passar e vai pensar muitas vezes, eu levo ou não levo? É a palavra de Deus. Mas R$10 ninguém pensa, meus queridos, ou até menos. Assim está o valor da palavra de Deus nos dias de hoje. Mas o Espírito Santo de Deus tem nos mandado a sair por toda esta terra. Aleluia! Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a voz da palavra de Deus. Esse é o mandado da palavra de Deus. O que eu tenho aqui em minha mão é algo muito precioso. Eu conheci um senhor de uma longa idade, eu ainda era jovem, e certa feita alguém pediu sua Bíblia emprestada, porque naquela época era difícil, os padres não queriam nem vender, e não era como hoje, Bíblia tem em todo lugar. E aquele senhor disse: olha, meu querido, eu vou lhe emprestar minha Bíblia, mas você fica sabendo que esta é a coisa de maior valor que eu tenho na minha casa. Aleluia! A palavra de Deus, ela tem um valor que ninguém jamais poderá calcular. A mente humana, aleluia, o ser humano por si jamais poderá calcular o valor desta palavra. Aleluia! Mas o Espírito Santo de Deus, ele fala de muitas maneiras. Jesus, ele fazia comparações por parábolas. Preguei há pouco ali sobre a parábola, aleluia, da porta estreita e a porta larga. Aleluia, Jesus fazia essas comparações para que nós pudéssemos compreender, aleluia, o caminho para o céu. E aqui eu vou encerrar esta mensagem, aleluia, e vou agora pregar uma mensagem na Praça da Sé. Aleluia. É verdade. Salmo 91. Aleluia. E agora estou indo pregar na Praça da Sé. Aleluia. Mateus capítulo 25. Onde a palavra de Deus vai falar sobre a parábola das 10 virgens. É uma parábola que se prega muito nas igrejas, mas hoje eu vou pregar ela aos corações das pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Ela é muito pregada aos corações dos cristãos, mas hoje eu vou pregar para aquele que ainda não tomou a sua decisão. E assim vou colocar no YouTube para que esta palavra ela chegue mais adiante. Como tem pessoas em outros países que nos acompanham, aqui estamos pregando e enviando a mensagem da palavra de Deus, para que porventura alguns possam escapar do castigo eterno. E assim que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Deus é